Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário você está ouvindo a este, que é o podcast mais longevo da internet brasileira, porque aqui, essa leitura desse livro faz parte de um projeto muito maior, um projeto exclusivo para mulheres, o Saudabilize. E no Saudabilize a gente tem por meta saúde e longevidade. Então a gente traz conteúdos sobre isso, a gente estuda esse assunto que a gente definiu como meta para nós. Porque é exatamente assim que a gente acredita que pode evoluir, que pode mais. A gente tem um portal com centenas de receitas, já são mais de 300 receitas veganas, antioxidantes, desintoxicantes maravilhosas, que são fruto desses estudos. O ano de 2025 inteiro, nós lemos aquele livro Comer para Não Envelhecer, do autor Michael Greger, nesse podcast. Tá tudo aqui nesse podcast aqui no Spotify, você pode ouvir. E é público, e exatamente essas leituras desses livros são públicas. E o que não é público são as nossas reuniões que acontecem dentro da nossa comunidade, e em que uma vez por semana a gente pega essas leituras, faz um resumo dessas leituras e discute como que a gente pode trazer esses ingredientes e esse conhecimento para as nossas vidas. Eu, chefe Drica, traduzo isso em receitas e coloco para dentro do portal. E as mulheres acompanham, recebem cardápios diariamente com sugestões dessas receitas maravilhosas. Um cardápio completo, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, tudo você recebe as receitas com todos os links para você fazer, para você se inspirar. Além disso, a gente tem o quê? O meu suporte, você tem o meu suporte direto no WhatsApp, porque quando você tem uma dúvida na hora que você está cozinhando, se você tem o suporte, você tem essa dúvida respondida mais rápido, isso evita frustrações. Isso evita com que você deixe para lá. Isso evita com que você deixe de tentar. Isso faz com que você tente cada vez mais fazer receitas saudáveis, gostosas. Isso faz com que você treine a sua mente de que você consegue, de que você faz comida gostosa. Porque muita gente chega no Saudabilize e fala, Drica, eu só faço comida gostosa quando é comida gorda, quando é fritura. Preciso aprender a fazer comida gostosa saudável. Então é isso. É sobre isso. Chegou no lugar certo. Né? E além disso, a gente tem a nossa nutricionista maravilhosa, Renata Moraes, que responde às nossas dúvidas. Então tem um grupo dentro da nossa comunidade em que é perguntas para Nutri. E ali você faz perguntas para nossa nutricionista e ela responde em live, na live do Portal Saudabilize, que é no Instagram. Então, tudo isso para te apresentar um pouquinho do que acontece com a gente dentro da comunidade. Muitas outras coisas acontecem em comunidade e esse é o convite. Se você é mulher, se você se sente tocada por esse motim de saúde e longevidade, vem para o Saudabilize que eu estou te esperando. Agora vamos começar com essa leitura de hoje maravilhosa desse livro, Lugar de Médico é na Cozinha. E aí, então, o autor desse livro é um médico, né? E ele é formado numa faculdade alemã. Então, ele é meio alemão, meio brasileiro, pelo que eu pude entender da leitura até agora, né? Se você quiser pesquisar pelo nome do médico, o nome dele é Dr. Alberto Peribanês Gonzalez. Ele, inclusive, traz isso. Se você quiser pesquisar pelo meu nome para saber o que, que eu já fiz, tudo que eu já publiquei, fica à vontade. Ele até ensina como é que faz isso, né? Então, estamos aqui no capítulo 1. E aí, a gente agora então vamos começar uma leitura e que diz exatamente, espera só um pouquinho que agora eu fui, Hipócrates no Rio de Janeiro. Em pleno século XXI, apareceu no Rio de Janeiro, vindo por um túnel do tempo, Hipócrates, o eminente médico da Grécia Antiga, que viveu e atuou por volta de 400 anos antes de Cristo, e é considerado o pai da medicina ocidental. Representantes da classe média levaram-no cheios de orgulho para conhecer os sofisticados equipamentos diagnósticos, os modernos centros cirúrgicos, as UTIs, as unidades coronarianas disponíveis para uma parcela empregada da população com acesso a planos de saúde. Mostraram-lhe os modernos centros de pesquisa nos quais novas drogas e vacinas são descobertas usando tecnologia de ponta. Ao passear de automóvel pela cidade, o velho mestre percebeu enormes engarrafamentos com emissão de poluentes atmosféricos e pessoas apinhadas em ônibus. Pela janela, viu rios e praias poluídos, casas e edifícios sendo construídos a custo de resto de natureza que ainda existe, lixo e esgotos jogados nos cursos d'águas e lagoas. Pediu que o conduzissem ao centro da cidade e, ao descer do carro, caminhou pelas centenas de pessoas observando seu flagrante estado de tensão.
Pediu acesso a hospitais públicos e viu, consternado, que a maior parte da população sofre em filas de hospitais completamente sucateados, aguardando por um atendimento curto e superficial. Pediu que o levassem a um local em que pudesse comprar alimentos. Perplexo, passeou por entre as prateleiras de um supermercado, observando atentamente as embalagens contendo alimentos inanimados, enlatados, embutidos, verduras e frutas que pareciam ser de borracha. Parou para ver pessoas empanturrando-se em lanchonetes com toda espécie de guloseimas fritas, refrigerantes e doces artificiais. Solicitou então um tradutor e pediu um encontro científico. O Maracanãzinho, lotado de médicos, ficou pequeno para receber o ilustre médico grego. Os apresentadores mostraram os índices de saúde de nosso país, mortalidade infantil por doenças infecciosas, cardiovasculares, pulmonares e câncer, entre outras. Descreveram o surgimento de novas síndromes neurológicas e genéticas, os acidentes de trânsito e o consumo de drogas entre os jovens. Apresentaram todas as novas abordagens cirúrgicas e medicamentosas. Representantes de plano de saúde, que patrocinaram o evento, apresentaram estatísticas de cobertura de assistência médica para indivíduos e empresas, traslado de pacientes e acesso a novos equipamentos. Ao final de todas as palestras, uma enorme expectativa se formou. Um foco de luz iluminava a cabeça branca do grande mestre que pediu a palavra e deu um peteleco no microfone e perguntou em bom grego: "Eu gostaria de saber se alguns dos colegas presentes nesse grande anfiteatro foi capaz de ler Ares, Águas e Lugares, um dos livros mais significativos do extenso tratado Corpus Hippocraticum, que escrevi com colaboradores há 2400 anos. Silêncio sepulcral. Ouvia-se um zum, 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 desconfortável. O mestre seguiu com a palavra. Esse livro resume a antítese de tudo que pude ver em seu mundo moderno. Representa o que hoje vocês chamam de ecologia humana. Nele mostramos em detalhes como o bem-estar dos indivíduos é profundamente influenciado por fatores ambientais, a qualidade do ar, da água, dos alimentos, a topografia da terra e os hábitos gerais de vida. Enfatizamos a correlação entre mudanças nesses fatores e o aparecimento de doenças. Vocês têm números assustadores de doenças e ainda surgem novas efemeridades. Não percebem a relação disso com a degradação ambiental e o uso de alimentos sem vitalidade? Eu sugeriria que os planos de saúde passassem a se chamar planos de doença, denominação mais adequada. Em 2400 anos, a promoção da saúde ainda engatinha. Conclamo a classe média aqui presente a uma nova revolução científica, a da prevenção consciente das doenças pelo restabelecimento das conexões do homem com a natureza, para que possam surgir os verdadeiros planos de saúde. O silêncio respeitoso deu lugar a aplausos ensurdecedores, deixando o imenso palco sob ovação. O velho mestre, já um pouco transparente, pediu que o levassem à Acrópole, ponto mais alto da cidade. No Corcovado viveu seu último minuto nos tempos atuais. Hipócrates contemplou a cidade maravilhosa, fitou a gigantesca imagem do Cristo e desapareceu na névoa sem deixar vestígios. A alegoria com o querido mestre grego nos induz a novos ramos da medicina moderna, tão científicos como a microbiologia, a imunologia, a fisiologia, a bioquímica e a genética. E até mesmo por interagir todos esses ramos do conhecimento entre si e com o meio ambiente, a probiótica, que significa a favor da vida, a nutracêutica, que envolve o tratamento e a cura de doenças pelos alimentos. Os capítulos a seguir servem para informar os leitores mais detalhes dessas novas áreas de conhecimento que levam a ecologia às suas últimas consequências, saúde integral do homem e da natureza. O médico Jesus. Jesus de Nazaré trouxe conhecimento sobre o tratamento de doenças, ensinou práticas alimentares com as sementes do trigo, alertou para que evitássemos o consumo de alimentos sem vitalidade, queimados, congelados ou apodrecidos, mostrou a prática do jejum e deu instruções belíssimas de como limpar o corpo para curar-se de doenças por intermédio dos batismos da água, do ar, da luz solar e da terra. Todos esses ensinamentos podem ser lidos no Evangelho Essênio da Paz, uma tradução de pergaminhos apócrifos encontrados nos arquivos secretos do Vaticano e traduzidos por Edmond Bordeaux Zelekeli em 1928. A liturgia cristã prefere manter a imagem de Jesus como detentor de um poder divino que realiza milagres com as mãos e com a simples presença, não considerando os verídicos, os contundentes discursos dos evangelhos essênios atribuídos a Jesus e aos anciãos essênios. Mas, enquanto o impasse dava tônica
no meio eclesiástico. Algo de notável ocorria no meio científico. Mais de 1.500 textos foram rastreados e encontrados no deserto da Judéia, a seguir publicados, sendo 900 de Qumran e o restante de outras regiões, provavelmente das comunidades de Nazaré. A maior parte dos pergaminhos levou 54 anos para ser publicada, de 1947 até 2001. Esse material arqueológico foi estudado de forma científica por 60 pesquisadores da América do Norte, da Europa e de Israel. A edição oficial dos textos foi publicada na série Discoveries in the Judean Desert, pela editora da Universidade de Oxford. O relatório final das escavações das ruínas de Qumran foi publicado em um volume separado em 2004. Considerados a maior descoberta arqueológica do século XX, os pergaminhos do Mar Morto trazem à tona detalhes da vida desse povo judaico e não deixam dúvidas sobre a sua ligação com Jesus Cristo. Dentro do tema refeição comunal, descreve-se a sugestão messiânica das refeições e a posição central do pão e do mosto de uva pronunciam elementos encontrados na descrição da Santa Ceia do Novo Testamento. Adicionalmente, a ordem da bênção do pão primeiramente e do mosto de uva posteriormente, como prescrito nas regras da comunidade dos sectários, Gênesis 14, 18. É inversa à tradição judaica, mas igual às descrições de 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sobre a última ceia de Jesus. A influência dos essênios parece inegável sobre o Novo Testamento, não apenas sobre João Batista ou sobre Jesus, como sobre certas comunidades da segunda geração cristã. A primeira atividade de Jesus, por exemplo, e o recrutamento de seus primeiros discípulos, situa-se na região de perto de Qumran, na qual João Batista exercia seu ministério. Para a celebração das festas religiosas, Jesus e seus discípulos seguiam o calendário solar dos essênios de Qumran, o que explicaria a celebração da ceia na véspera da Páscoa. Além disso, é clara a influência exercida pela terminologia essênia, tanto sobre o vocabulário usado por Jesus, como sobre os escritos de João Evangelista. Jesus realizava a maior parte das curas explicando como se alimentar devidamente, alimentação frugal e simples, com produtos crescidos na região em que morassem, específicas de cada estação do ano, como cevada, trigo, a mais perfeita dentre todas as ervas portadoras de sementes, que o vosso pão de cada dia seja feito de trigo, para que o Senhor tome conta de vosso corpo. Uvas azedas diuréticas, seguidas de uvas doces que nutriam o seu néctar, e uvas doces e passas para ganhar peso. Figos ricos em suco, e no mês seguinte figos secos, que seriam acompanhados de amêndoas nos meses em que as árvores não produzissem frutos. Ensinou o poder nutricional e desintoxicante das ervas que vêm depois da chuva. No ensinamento, o dom da vida na relva humilde discursa com riqueza de detalhes sobre as propriedades da grama do trigo, hoje em voga como clorofila. Citava as velhas escrituras, todas as plantas guardiãs de sementes e todas as árvores com suas frutas e sementes. Ensinava também, com as práticas essênias de purificação do corpo, como limpar-se do mal acumulado, sendo uma das principais técnicas a lavagem intestinal. Ajoelhai-vos no chão diante do anjo da água e deixai-a, a extremidade do talo da cabaça, penetrar-vos as partes traseiras, para que a água flua por todos os vossos intestinos. Orai, pedindo ao Deus vivo que vos perdoe todos os pecados passados, e ao anjo da água que vos liberte o corpo de todas as impurezas e doenças. Como era um mestre divino, as curas resultavam da adesão incondicional, fé de seus pacientes. Alguns viam em suas palavras a verdade, verdades impregnadas de intensa voz e do olhar do mestre, que não dirigiam à razão, mas ao puro sentimento. Os que recebiam essas verdades não mediam seu alcance, mas penetravam seu significado, bebendo-os como um licor embriagante. Seguiam então à risca suas instruções, jejuavam, batizavam-se com ar, água, luz do sol e terra, alimentavam-se de sementes, frutas e vegetais crus, deixavam bebidas alcoólicas e hábitos nocivos. Quando, da volta do Mestre Jesus, meses depois, ao mesmo povoado, eles se prostravam aos seus pés, livres das doenças terríveis que os aplacavam. Mas Jesus levantava-os com olhos de intensa luz e respondia: foi vossa fé que vos curou. A paz esteja convosco. Não discutirei nesse livro os processos de cura realizados por Jesus pela imposição das mãos e pela simples presença, exatamente porque acredito neles e creio que necessitem de um texto inteiramente dedicado ao assunto e de um tipo de abordagem completamente diferente. Jesus era essênio de Nazaré, pequena comunidade autossustentável de famílias dos primórdios de nossa história, aos pés do Monte Carmelo.
Os essênios de Nazaré tinham como identificação os cabelos compridos e a barba, e levavam uma vida em família, sendo a paternidade e a maternidade consideradas uma sublime missão. Segundo Theodore Elline, os essênios viviam em plena democracia, que funcionava dentro de uma ordem hierárquica espiritual, altamente disciplinada. Pode ter sido no mosteiro de Qumran, entre os sectários essênios, ou na comunidade dos terapeutas essênios do lago Mareutis, no Egito, que Jesus tenha vivido dos 13 aos 30 anos, longe da perseguição do rei Herodes, seguindo regras de comunidade e manuais de disciplina de extrema retidão. Os monásticos de Qumran levavam uma vida ascética, em comunhão com a Mãe Terrena e com o Pai Celestial, e designavam-se como eleitos ou filhos da luz. Philo, historiador e filósofo alexandrino, descreveu a vida cotidiana desse povo como sagrada em si. Os conhecimentos profundos que adquiriram em estudos e meditação ativa faziam dos essênios sábios e professores como ninguém. Segundo Hall, o nível intelectual da comunidade era alto. Os oficiais romanos que viviam na Palestina escolhiam esses místicos, preferindo-se a tutores de outras seitas judaicas e mesmo aos enviados de Roma. Sob a gentil orientação desses homens divinos, suas crianças recebiam não apenas aprendizado, mas também iluminação. Os essênios, em geral, andavam em vestes de linho extremamente simples, tecidas em suas comunidades, brancas como as nuvens do deserto. A chegada de um grupo de essênios, fossem eles de Qumran, de Nazaré, ou do distante lago Mareotis, no Egito, a uma cidade palestina, causava grande alvoroço, pois todos os doentes aglomeravam-se ao redor deles, procurando cura para suas efemeridades. Principalmente porque esses terapeutas dedicavam-se à cura dos mais pobres, que não podiam pagar um médico convencional. Um terapeuta essênio não se limitava à prescrição de tratamentos, mas visitava e era capaz de arejar e higienizar a casa de um doente, cuja limpeza houvesse sido interrompida pelo processo da efemeridade. Ainda discute-se se o significado da palavra essênio poderia originar-se de assaia, que quer dizer médico. Em Jerusalém existe até hoje o Portal dos Essênios, acesso à cidade que aponta para a direção do deserto, de onde eles vinham. Em nosso país, de 170 milhões de cristãos, e em todo o ocidente judaico-cristão, teremos excelentes resultados no quadro geral de saúde quando a verdade sobre os ensinamentos de saúde proferidos pelos essênios e por Jesus atingir a maior parte da população. Certo, hoje vou parar essa leitura por aqui, porque o nosso comprometimento é de 15 minutinhos por dia, e amanhã, então, a gente começa essa leitura com hábitos de vida de populações longevas, a saúde primitiva. Esse é o título do capítulo de amanhã. E você já sabe, se quer vir para o Saudabilize, vem, que eu estou te esperando. saudabilize.com.br. Beijo, até amanhã.